Seguimos no assunto. O Jornal da Manhã recebe agora o professor titular de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, professor Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, bom dia. Obrigado por atender a Jovem Pan nessa manhã. Bom dia a todos. Estou à disposição. De que os Estados Unidos pudessem efetivamente entrar no conflito, mas o Trump tinha dito que resolveria isso só daqui 2 semanas, né? Que seria um prazo realmente bem extenso para um conflito de troca que a gente tem acompanhado desde o primeiro dia. Não te surpreendeu ou te surpreendeu a entrada agora, Danilo, e esse ataque às instalações nucleares por parte do Trump, já que também era uma promessa de campanha de não atacar ou não participar de guerras que não fossem em seu território? Eu não me surpreendi, e por 2 razões. A primeira razão é que estava claro que os americanos tinham ciência e estavam dando apoio aos israelenses na ação contra o Irã, justificado em relação à preocupação com o programa de armas nucleares. Também temos que lembrar, em função disso, que havia já uma cadeia de tratativas sobre a questão de uma busca de acordo mediado por agentes em Omã. Entretanto, de um lado, o Irã alegava que as condicionantes eram impositivas e unilaterais, e do outro lado, os americanos alegavam que o Irã estava numa situação de intransigência. Ao mesmo tempo, vemos o quê? Que tudo isso é um processo de resposta retaliatória, também israelense, contra o regime iraniano, em função da ação proxy do Irã em relação ao conflito do Hamas e Israel em outubro de 2023. Se os americanos não estivessem cientes disso, os israelenses não teriam agido. Essas pretensões de Netanyahu e de alguns sucessores de Netanyahu já aconteceram em 99, ao longo do ano 2000, 2009, até 2021, e sempre houve o quê? Uma política de freios e contrapesos dos americanos no agir. Então, realmente, essa pretensão é uma pretensão que estava dentro do programa de Trump. Sobre o adiantar da ação, também não me surpreende, porque, primeiro, é uma ação que deveria ser vista como uma ação de surpresa, para surpreender o Irã. E, no segundo ponto, nós temos que contar sempre com o discurso viril do presidente Trump, né? Tanto que a única questão propriamente política que deve ser levantada aqui é que Trump não avisou as lideranças legislativas. Diga-se, a liderança do Partido Republicano e as chefias das casas legislativas. Mas devemos lembrar que em ações pontuais e emergenciais, a prerrogativa do chefe, do comandante-chefe das Forças Armadas, é obviamente do presidente. Justamente sobre isso que eu ia comentar com o senhor, primeiramente, bom dia. Se Trump colocou os Estados Unidos em uma guerra sem a devida autorização, é isso que alguns comentaristas políticos têm falado. Ele cometeu uma inconstitucionalidade? Eu não vejo ainda, porque não houve uma declaração de guerra. É a lógica ainda um pouco nebulosa, contestável, de ações preventivas. Ações que estão justificadas numa política de segurança. Mas não houve propriamente uma declaração de guerra. Para que haja guerra, uma declaração formal de guerra, o presidente deve sim pedir a autorização do Congresso. Ainda não estamos nessa fase. Estamos na fase de conflitos pontuais. Do contrário, outros presidentes anteriores a Trump também cometeram inconstitucionalidades. Professor, e qual é a sua expectativa em torno da reação da comunidade internacional? Até agora a gente teve apenas o Keir Starmer do Reino Unido se pronunciando, dizendo que o Irã não pode ter o programa nuclear.
mas há uma expectativa de que outros líderes possam se pronunciar a respeito dessa ação americana no dia de hoje. É mais para apoio aos Estados Unidos do que ao Irã? Os ocidentais, vamos dizer aí, a grande liga ocidental, aqui estou falando da Europa Ocidental e outros aliados, estarão, obviamente, alinhados aos norte-americanos. Eu tenho que lembrar que o próprio chanceler da Alemanha, semana passada, veio dizer que apoiava Israel, porque Israel estava fazendo o trabalho sujo que o Ocidente não teria feito, que era bombardear o sistema nuclear, né, toda a estrutura nuclear iraniana. Não é? Então, haverá esse apoio. Vamos ver o quê? Talvez manifestações de protesto no palco, vamos dizer, concorrente vamos dizer, essa Liga Ocidental. Estou falando de manifestações por parte da Rússia, por parte da China e por parte de outros países, como, por exemplo, a própria Arábia Saudita. Eu gostaria de saber agora o posicionamento da Arábia Saudita e dos seus aliados periféricos sobre essa questão, né? Então, poderemos ter aí manifestações de condenação, mas que ficaram nisso. Na verdade, as ações americanas buscarão o êxito esperado, que são dois, que é a destruição da estrutura de desenvolvimento de energia atômica no Irã e o colapso do regime. E detalhe, existe sim uma oposição muito forte, porém reprimida sucessivamente dentro do Irã, inclusive sob lideranças de mulheres que veem seus direitos tolhidos. O marco desse processo de instabilidades incitadas por forças de oposição vem desde 2009, com a chamada Revolta ou Revolução Verde. Então, nós temos que também observar como essas forças vão ressurgir dentro do espaço iraniano. Professor, o que esperar da resposta em relação ao Irã? Um ataque mais pontual ou o envolvimento de outras potências globais? Nós temos que lembrar que o Irã, ele é um país que sofre sanções diversas desde o início, desde o estabelecimento do regime no final da década de 70, início da década de 80. Ele desenvolve o seu próprio parque industrial bélico, ele deu foco ao desenvolvimento de tecnologia nuclear, que vem de período anterior ao regime islâmico. Nós temos que lembrar que Israel era aliado do Irã até a Revolução Iraniana. Israel era aliada do regime Pahlavi e transferiu conhecimento na área nuclear para o Irã de Pahlavi, e posteriormente os revolucionários xiitas se apossaram disso. E, num segundo momento, entre o final da década de 90 e início dos anos 2000, o Irã também teve acesso a conhecimento por parte de Abdullah Khan, que é o pai da bomba atômica paquistanesa, né? Então, eles também tiveram esse vamos dizer, esse acesso a conhecimento. Mas por que eu estou falando isso? O parque industrial iraniano, então, ele depende de si, depende de algum apoio pontual dos russos, chineses, mas é um parque industrial, uma estrutura, vamos dizer, armamentista defasada em relação ao potencial israelense. Em termos tecnológicos, ele está atrás. Vimos isso claramente, né? Com os ataques israelenses, o domínio do espaço aéreo em Teherã. Só para você ver, enquanto os israelenses têm caças F-35, ainda os iranianos estão presos aos Tomcat F-14, aos F-4 Phantom. Eu estou falando da década de 80, da década de 70. Então, realmente, nós temos defasagem aí. Então, eu acredito que o processo de defesa e de autodeterminação militar iraniana ela vai se esgotar ainda mais com a entrada dos americanos. Aí a minha preocupação está olhando a história. As ações terroristas de natureza jihadista
xiita. Isso já foi exercido na década de 80 com o apoio do Irã, por meio do Hezbollah, por exemplo. Então, a minha preocupação são ações, agora, basicamente regionalizadas em bases e instalações norte-americanas no Iraque, na Síria, obviamente nos espaços israelenses, atingindo potencialmente até a população civil israelense, e os Houthis, como braço proxy do Irã, agindo realmente no Mar Vermelho contra navios de bandeira norte-americana. Agir dentro de uma lógica de jihadismo internacional, como vimos com Al-Qaeda no início dos anos 2000, eu ainda não poderei afirmar se o Irã tem cacife para financiar medidas assim, né? Mas, em princípio, as minhas preocupações ainda são regionalizadas. Professor, para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para o senhor responder até mais rápido. O senhor citou aí a Revolução Verde, falou que tem oposição interna no Irã, principalmente liderada pelas mulheres. Revolução Verde, quando daquela eleição do Ahmadinejad, que parecia ter sido fraudada, tal, o Savi precisava ganhar, ou parecia que teria ganhado, e houve ali o Ahmadinejad no poder, e a partir daí a gente tem o protesto. Recentemente tivemos o protesto pela morte de uma menina pela polícia secreta também. Ela foi presa e acabou sendo morta logo depois, acreditado à polícia da moralidade lá no Irã. E há pouco a gente falava do filho do Shah Reza Pahlavi, que vive nos Estados Unidos, vive em exílio e que falou que o regime vai cair, que o Khamenei está fugindo como um rato, se escondendo embaixo da terra e por aí vai. Ele poderia ser um líder de transição ou é carta fora do baralho, à medida em que também a monarquia não era lá essa flor que se cheire, professor? Quando se fala de monarquia de Reza Pahlavi, a gente lembra, né, meu caro, do SAVAK, né, do serviço secreto, exato, implacável iraniano, né? Exato. Então, assim, o regime não deixou saudade. Então, nós temos que ver algo novo, né? O restauro da monarquia, ao meu ver, não será uma alternativa. Realmente, nós teremos que buscar por uma transição democrática. Lembrando que o Irã é um paradoxo. Ao mesmo tempo que temos um regime autoritário, nós temos uma estrutura de valorização da intelectualidade por meio das gerações. Nós temos jovens universitárias, nós temos grande quantidade de mulheres dentro dos espaços universitários. Então, existe esse tensionamento entre a liberdade do conhecer e a repressão institucional. E é por isso que eu vejo nessas inconstâncias da oposição, né, ao longo desses últimos quase 20 anos, uma alternativa para uma busca de uma transição democrática. Vamos conferindo, professor Danilo. Muito obrigado pela gentileza. Um bom dia aí ao senhor.